Tem muita gente que investe o seu dinheiro e nem sabe que aquela rentabilidade que você vê na tela ali, ou que você faz a continha ali na hora para saber quanto que o seu dinheiro rendeu no período, sabe? Muita gente não sabe que essa rentabilidade não quer dizer nada. É exatamente isso. Imagina, por exemplo, que o João investiu R$1.000, colocou lá num investimento que o gerente do banco recomendou para ele, todo felizão, né, agora achando que é investidor. E depois de um ano tem lá R$1.100. Aí o João, inocentemente, pensa: que legal, tive um retorno de 10%. Doce ilusão. Essa rentabilidade de 10% que ele calculou ali é a rentabilidade nominal, que, como eu falei no começo, não diz praticamente nada sobre a qualidade do investimento que você fez. Você está me entendendo, meu querido amigo? Nos investimentos, você precisa buscar ter rentabilidade real. Mas Badu, então quer dizer que aquela rentabilidade que aparece ali é de mentira, não é real? Não. Quer dizer, sim. Quer dizer, sim e não. Calma que eu vou te explicar. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos certificado, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 investimentos que colocam retornos reais no seu bolso. Rentabilidade de verdade no longo prazo, capaz de aumentar o seu poder de compra. Então já deixa o like no vídeo aí na confiança e se inscreve no canal, que aqui você também vai ter acesso a conteúdo real, beleza? A rentabilidade nominal que o João comemorou ali inocentemente nesse exemplo do começo do vídeo te mostra quanto que o seu dinheiro aumentou em termos nominais. A sua rentabilidade real te mostra quanto de fato o poder de compra do seu patrimônio aumentou no período. Quanto que você pode comprar a mais de coisas com esse novo patrimônio acumulado, entendeu? Mas Badu, se a rentabilidade nominal é mentirosa, mas o dinheiro que aparece na minha conta é de verdade, quer dizer que alguma coisa nesse meio tempo ali pode roubar um pouquinho do meu dinheiro sem que eu perceba? Sim e não é a resposta. Existe um fenômeno espontâneo e dinâmico da nossa economia capaz não de roubar a sua grana de fato, entendeu? Mas de roubar o seu poder de compra. Eu sei que é meio complicado, mas você vai entender. Esse fenômeno é a inflação. Inflação é o nome dado ao aumento dos preços e serviços ao longo de um período. Se com R$1.000 você comprou uma geladeira para você 2 anos atrás, por exemplo, e essa geladeira ou uma muito similar está custando R$1.200 hoje, significa que hoje os R$1.000 de 2 anos atrás continuam sendo R$1.000, mas eles valem menos. E se você tivesse investido R$1.000 2 anos atrás e eles tivessem se transformado em 1.200 hoje, considerando que esse aumento de preço na geladeira corresponde exatamente à inflação do período, você poderia dizer que o seu dinheiro não rendeu absolutamente nada. Então, quando você for investir o seu dinheiro, principalmente visando objetivos de médio e longo prazo, você tem que ganhar da inflação. E é isso que eu vou te mostrar agora. No Brasil, o principal índice de inflação é o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado pelo IBGE e tem por principal objetivo medir o aumento de preços de um conjunto de produtos e serviços referente ao consumo pessoal das famílias do nosso país. Ele considera alimentação, transporte, saúde, educação, vários outros produtos e serviços que a gente utiliza no nosso dia a dia. E também tem o IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado. O IGPM resulta da média de diferentes índices de variação de preços. O IPC, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, é 30% do IGPM. O IPA, Índice de Preços do Atacado, corresponde a 60% do índice. E o INCC, Índice Nacional da Construção Civil, que representa 10% do IGPM. E como o IPCA é o índice oficial do governo, utilizado ali no regime de metas da inflação do nosso país, é ele que você vai usar para descontar a sua rentabilidade nominal para saber qual foi o seu retorno real no período, entendeu? Então digamos que você teve um retorno nominal de 10% no período de um ano, como foi o caso do João, mas a inflação foi de 5% nesse mesmo período. O seu retorno real seria de 10 menos 5, que é igual a 5%, correto? Quase.
O certo mesmo é você fazer uma continha de juros compostos, considerando o fator de cada taxa. Ou seja, 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a inflação menos 1. Então ficaria 1 mais 10% dividido por 1 mais 5% menos 1, que é aproximadamente 4,76%. Esse seria o seu retorno real nesse período, só que a maioria das pessoas acharia que ganhou 10%. Para você ter uma ideia, a gente já teve períodos aqui no Brasil em que a poupança rendeu praticamente 10% ao ano. Isso mesmo. Em 2015, a Selic média foi de 14,5% ao ano e como a poupança rende 70% da Selic, isso dá aproximadamente 10% ao ano. O que não seria nada mal para uma rentabilidade se a gente estivesse considerando um período de inflação baixa. Só que a inflação em 2015 foi de 10,67%, ou seja, quem deixou dinheiro na poupança em 2015 perdeu dinheiro na verdade e muito provavelmente sem saber. Então vamos lá, Badu. Como eu posso investir o meu dinheiro e ficar tranquilo que eu estarei protegido da inflação? É justamente isso que eu vou te falar agora, meus queridos amigos. Eu vou mandar 3 opções, cada uma de um sabor diferente aí para todo tipo de perfil. A primeira forma de você investir o seu dinheiro, e nessa sim, você vai garantir um retorno acima da inflação, é através dos títulos públicos. Tesouro Direto, sabe? Uma das formas mais seguras e acessíveis para proteger o seu poder de compra é justamente o Tesouro IPCA+. Esse é um investimento que combina uma parte de retorno pré-fixada, definido no momento da compra do seu investimento ali, do seu título, e o restante indexado à inflação pelo IPCA. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, você tem acesso a um título do Tesouro IPCA+, que paga IPCA mais 3,48% com vencimento em 2026. Então, carregando o título até o vencimento, você vai ter uma rentabilidade real de 3,48%, beleza? Mas se você vender antes do vencimento, não dá para saber qual vai ser a sua rentabilidade, porque você vai ter que fazer isso através do preço de mercado, que depende das variações das expectativas do mercado com relação à taxa de juros, mas isso é assunto para outra aula. Você pode ter um retorno melhor, pode ter um retorno maior do que o contratado e até prejuízo de verdade mesmo, porque a volatilidade do Tesouro IPCA+, ela é alta, mas carregando até o vencimento, é certeza que você vai ganhar da inflação. Então é bom casar o prazo dos investimentos ali com o prazo dos seus objetivos. Beleza? No Tesouro IPCA você já garante a rentabilidade real ali, que nesse exemplo aqui que eu dei é de 3,48%, mas você não sabe qual que vai ser a sua rentabilidade nominal nesse período, pois ela vai depender de quanto for a inflação nesse intervalo de tempo. Se você optar pelo Tesouro pré-fixado, por exemplo, que paga um juros pré-determinado, você já vai saber qual que é a sua rentabilidade nominal, mas a real você só descobre depois que você fizer o resgate, pois ela também vai depender de quanto que foi a inflação no período e ninguém consegue prever exatamente quanto que vai ser, beleza? Agora se liga aqui no exemplo, o Tesouro pré-fixado também para 2026 está pagando 8,45% hoje, ou seja, basta você descontar 3,48% desses 8,45%, você vai descobrir qual que é mais ou menos a inflação que o mercado está esperando para esse período. Mas no pré-fixado você não garante nada. A taxa ela é baseada na taxa de mercado e nas expectativas em relação à inflação. Expectativas essas que podem se concretizar ou não, meus queridos amigos. Então, se você quiser mesmo garantir aquele retorno real, sem risco, vai no Tesouro IPCA+, e espera até o vencimento. Agora, vamos aqui para uns exemplinhos mais apimentados. Eu estou falando dos fundos imobiliários que estão ganhando cada vez mais espaço na carteira de investimentos do brasileiro, principalmente nesse período que a gente está de juros baixos, que dificulta a vida dos rentistas, que gostavam muito de ganhar dinheiro, deixando só parado na renda fixa ali, sabe? E tomara que os juros sigam baixos para todo sempre. Amém. Mas se liga nisso que eu vou te falar. Com esse cenário de alta de inflação, investindo em fundos imobiliários voltados para a renda, você está comprando cotas de imóveis com contratos de aluguel ali atrelados ao IPCA e ao IGPM, que podem se beneficiar muito desse cenário. No ano,
O IGPM, utilizado principalmente no cálculo do reajuste de contratos de aluguel, acumula uma alta de 14,39% até maio. Em 12 meses, essa alta já é de 37,04%. É um absurdo, né? E com menos de R$100, você já consegue comprar cotas de fundos imobiliários e se beneficiar desse tipo de cenário. E eu não vou mentir para você não, meu amigo. Os fundos imobiliários são investimentos de renda variável e podem sofrer oscilações bruscas nos preços das cotas. Então, são recomendados para investidores de perfil moderado e com foco no longo prazo. Além disso, o ideal é manter uma carteira de fundos imobiliários diversificada ali em vários segmentos, vários tipos e segmentos de fundos imobiliários. Porque no caso dos fundos imobiliários, os imóveis eles podem enfrentar, por exemplo, alta vacância em períodos de crise. Ou seja, o número de inquilinos pode cair, deixando parte dos imóveis vagos sem gerar renda com os aluguéis. Isso pode acontecer. E aí, por mais que a inflação esteja pressionada no período, o fundo ele pode não conseguir repassar o aumento de preços para os inquilinos por conta da crise e pode até sofrer inadimplência. E aí a situação complica. Atualmente, os fundos de recebíveis imobiliários, eles vêm ganhando espaço na carteira do investidor diante desse cenário de juros baixos e da tomada de crédito imobiliário. Mas também é bom você ficar de olho na alta da Selic, que pode tirar um pouco a atratividade desses investimentos e impactar o preço das cotas no curto prazo. Como eu disse, ao investir em fundos imobiliários, você consegue proteger o seu patrimônio da inflação no médio e longo prazo, mas eles trazem mais riscos também e exigem mais critério do investidor se comparados aos títulos do Tesouro Nacional. Por isso é bom que você procure conhecer o portfólio da carteira do fundo ali para saber o que esperar dele. Diversifique em vários segmentos, foque no longo prazo, sempre reinvestindo os seus rendimentos. Exija sempre um prêmio em relação aos títulos do Tesouro IPCA também. Se for para receber a mesma coisa que o título público está pagando, você fica no Tesouro mesmo, que é bem menos arriscado. E agora, para aquele investidor que curte um pouquinho mais de risco e tem um horizonte de investimentos um pouco maior, a gente tem as ações. Exatamente, mas não é qualquer ação, pelo amor de Deus. Não vai falar que eu estou falando para você investir em ação que é seguro. Eu estou falando especificamente aqui de ações de empresas que têm mais facilidade de repassar a inflação para os preços dos seus produtos e serviços. Essas empresas oferecem uma proteção indireta e parcial contra a inflação nos dividendos que elas distribuem para os seus acionistas. Os setores de consumo, utilidade pública têm essa característica em muitas das suas empresas. Por exemplo, vamos pegar aqui uma empresa do setor de energia elétrica, a Taesa, uma transmissora de energia elétrica. Aproximadamente 73% da alta do lucro da Taesa em 2020, não sei se você sabe, veio de correções monetárias. Isso porque 66% dos ativos da empresa estavam atrelados ao IGPM. O IGPM bateu 23,14% em 2020 e nos últimos 12 meses a alta já acumula mais de 37%, como eu havia dito no começo do vídeo. Por isso a Taesa pagou tantos dividendos para os acionistas e ainda se valorizou tanto no último ano. Os contratos de empresas como ela são longos e reajustados pela inflação. Foi mais de 40% de alta, sem contar os dividendos absurdos que ela pagou nesse período. Isso deu muito mais que a inflação, principalmente se você considerar o IPCA. Então, meus queridos amigos, se o objetivo é proteção, a preferência deve ser por ações de empresas mais maduras, que pagam bons dividendos e que têm os seus resultados, pelo menos parcialmente, corrigidos pela inflação, sacou? Essa é a forma mais conservadora de você investir em ações, inclusive, se você não sabia. E ainda vale lembrar que, pelo menos por enquanto, os dividendos são isentos de imposto de renda, diferente dos investimentos de renda fixa. Mas esse tipo de investimento ele é indicado apenas para quem tem foco no longo prazo e está disposto a correr mais riscos. Isso mesmo, mesmo ações mais seguras, elas podem sofrer muito com eventuais crises no seu setor. Boas ações são investimentos que têm a maior probabilidade de te trazer retornos reais no longo prazo. Mas se os seus objetivos são de curto prazo ou se você não tem perfil para renda variável, o melhor é você buscar opções mais conservadoras de investimento.
Beleza, meus queridos? Então já deixa o like, se inscreve no canal aí para ver se a gente consegue crescer acima da inflação aqui no YouTube. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!